Oi pessoal, tudo bem? Infelizmente essa aula a gente não vai poder usar a webcam, deu um probleminha. Vocês vão estar vendo aí só a tela do computador, então vou tentar fazer essa aula bem mais prática, mostrando bem mais coisas, não vou parar tanto, movimentar muito o mouse para vocês sempre ficarem vendo aí o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai ver hoje, né, gráfico dinâmico, que é o que ficou da aula passada, da aula anterior. A gente está aqui, ó, nessa parte aqui, é a página 90 da apostila, tá? Então aqui, ó, criar um relatório de gráfico dinâmico a partir de um relatório de tabela dinâmica já existente, ou seja, nós já temos aquela tabela da aula passada, vamos continuar com ela, tá? Clique no relatório da tabela dinâmica, depois de criado, né? Isso exibe a ferramenta tabela dinâmica em opções design. Na guia opções, ferramentas, no grupo ferramentas, gráfico dinâmico. Vamos lá. Então aqui, ó, cliquei, analisar, tabela dinâmica. O campo que ele está pedindo aqui para a gente ir é no grupo ferramentas gráfico dinâmico. Ferramentas aqui, ó, gráfico dinâmico. Clicamos e aqui tem as opções para escolher. Na caixa de inserir gráfico, clique no tipo de gráfico e no subtipo desejado. Você pode usar qualquer tipo de gráfico, exceto dispersão, de bolhas ou de ações. Selecione o tipo de gráfico coluna e o subtipo colunas empilhadas, que é esse aqui de baixo. Clique em OK. O relatório de gráfico dinâmico que aparece tem filtros do relatório de gráfico dinâmico que você colocou na sua tabela dinâmica, né? Quando você alterar esses dados, eles vão ser exibidos no gráfico. Então aqui, ó, gráfico está aqui, colunas, e o subtipo que ele pede é esse aqui, ó, coluna empilhada, tá? Esses dois aqui, ó, vamos colocar nesse, OK, e aqui temos o gráfico, tá? Continuando aqui. Um relatório de gráfico dinâmico e seu relatório de tabela dinâmica associado deve ser sempre na mesma pasta de trabalho. Se você inserir o gráfico padrão para os dados da tabela dinâmica na guia inserir gráfico, o gráfico será um gráfico dinâmico, que é associado ao relatório de tabela dinâmica. Tá, pessoal? Então, ou seja, se você pegou a tabela aqui e inseriu um gráfico da mesma forma, inserir gráficos, né, do tipo esse, ele vai ser um gráfico dinâmico, tá? Por quê? Porque você fez esse gráfico em cima de uma tabela dinâmica, beleza? Então, você pode tanto ir por lá como ir pelo aquele caminho que a gente fez no início, que vai dar na mesma, beleza? Para personalizar o gráfico dinâmico, todas as alterações nos dados podem ser feitas tanto no gráfico quanto na própria tabela. A alteração realizada irá refletir em ambos. Tá. Primeira coisa, vamos remover o campo produto do gráfico. Então aqui a gente tem aqui produto, ó. E aqui, pessoal, os filtros que eu tenho dentro do gráfico são os mesmos que eu teria aqui. É por isso que é um gráfico dinâmico. Aqui, ó, eu posso vir e aplicar os filtros aqui, tá? Remover essa opção aqui de dentro do gráfico. Remova a soma do total do gráfico. Altere o tipo do gráfico para colunas agrupadas. Então, processo lá, né? Tabela aqui, opções, no caso opções ou analisar, tá? Depende da versão que você tá. Gráfico dinâmico, essa opção aqui, OK. Aqui o gráfico. Deixa eu deixar um pouco menor aqui. Ó, aqui, ó, tem a legenda do gráfico. Normalmente, ó, tá vendo? Não tem um título do eixo, não tem aqui a tabela de dados e tal. Então aqui você tem a legenda. Aqui você tem o tipo, tá? O estilo que o gráfico vai levar, certo? Produto aqui, ó, para remover. Você clica com o botão direito em cima e clica, ó, remover campo. Cliquei, ó, tirou, tá? Ele já saiu daí o
o produto, ficou só aqui o cliente. E se você prestar atenção, o que acontece aqui? Ó? Tá vendo? O produto ele saiu da conta. Se eu colocar de novo, ele volta. Então a mesma coisa que eu faço dentro do gráfico acontece na tabela dinâmica. Marquei aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa, se eu marcar ou desmarcar, ou vier aqui e remover, ok? Então ele mandou remover na tabela, vamos remover aqui, deixar do jeito que está pedindo. Remover a soma de valor total do gráfico. Então aqui, soma de valor total, botão direito, remover, se você prestar atenção aqui, ó, também vai, se tiver ali, óbvio, né? Valor total saiu. E aqui, altere o tipo de gráfico para colunas agrupadas. Na aba Design, aqui tem o passo a passo, né? Na aba Design, clique em Alterar tipo do gráfico, selecione o gráfico desejado. Cliquei aqui, né? Design. Aí aqui, ó, alterar elemento gráfico, layout do gráfico, alterar tipo do gráfico. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Tipo de gráfico, selecionar o gráfico desejado e é para colunas agrupadas. Tipo do gráfico, empilhada, 3D agrupada, aqui ó, é o primeiro, tá? Coluna agrupada, cliquei e já está assim. Mova a data da venda para o filtro de relatório. Então aqui ó, filtro de relatório, para lembrar, aqui em cima, né? Ele está pedindo para colocar a data da venda, que está aqui ó, filtro de relatório, arrastei para cá. O gráfico mudou. Filtre apenas o mês de fevereiro. Aí aqui, vamos lá, antes de ir para o passo 6. Da venda, somente fevereiro. Selecionar vários itens, tá? Fevereiro, ok. Pronto, aqui está aparecendo só cliente do mês de fevereiro. Aí, pessoal, para fazer essa parte aqui, ó. Mova a data da venda para filtro de relatório, marque só isso aqui. Clique em decrescente na porcentagem da coluna e tal. Aqui, aí o passo a passo. Clique em cliente no campo gráfico, selecione mais opções de classificação, coloca decrescente pela coluna, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, esse passo a passo ele vai ter uma pequena diferença por causa da versão do programa. Então, eu vou fazê-lo inteiro e vou mostrar para vocês onde está a diferença, tá? Aqui, ó, eu vou tirar o cliente e voltar para cá, né? Porque eu preciso do cliente na linha, desculpa, aqui, rótulo de linha. Colocando aí, você já vai ver que vai ficar tudo desalinhado, mas está aqui os clientes. Aí, para alinhar em ordem decrescente, que é o que está pedindo aqui, ó, no gráfico, nessa versão do programa, ele não vai permitir que eu faça isso, certo? Ele não me dá a opção aqui, que ele está dizendo na apostila, mais opções de classificação. Então, onde é que eu tenho que fazer? Consigo fazer isso aqui, ó, do lado, tá? Porque tanto faz, pessoal, nesse caso, porque o resultado vai ser o mesmo. Então, ó, mais opções de classificação. Aí aqui eu tenho, ó, decrescente. Tá? Por qual tabela? Porcentagem da coluna. Qual coluna, né? Desculpa, que é essa daqui. Então, ó, vai fazer justamente o que tá pedindo. Decrescente pela porcentagem da coluna. Tá aqui a foto, ó, tá vendo? Igualzinho aqui, ó. Nós só mudamos o caminho, tá? Porque tem uma adaptaçãozinha aí. Dei OK. Olha o que vai acontecer. Vai ficar aqui agora de forma decrescente, ó. Deu certo, né? Então, ó, vamos inserir o layout de dados ao gráfico. Na aba Layout, rótulo de dados, extremidade externa, né? Então, a gente vai alterar aqui as informações. Colocar essas informações aqui em cima, que são os rótulos de dados. Beleza? A gente vai estar terminando aí nessa parte. Vou pegar aqui, é simplesinho. Cliquei dentro do gráfico, Design. E aqui eu tenho, ó, Layout rápido, né? Eu já tenho algumas opções. E aqui eu vou ter essas opções aí. Mas eu posso vir aqui do lado, ó, e alterar, ó, rótulo de dados. Cliquei. Simplesinho. Beleza? Então, pessoal, a gente encerra aqui essa parte de tabela dinâmica, essa parte do conteúdo.
Semana que vem a gente ainda vai ver tabela dinâmica para encerrar. Nós vamos ver segmentação de dados, tá? E eu já vou trazer uma atividade mais prática, porque esse conteúdo, como eu falei, é muito extenso e ele é muito teórico. Então eu vou tentar trazer uma atividade um pouco mais prática do que ficar só mostrando para vocês como que funciona. Tá? Então a gente ainda vai ter aqui uma opção de segmentação de dados, que é o finalzinho, e é a parte mais legal de tabela dinâmica, que você consegue fazer filtros muito potentes, a gente já viu isso na atividade algumas aulas atrás, e também hiperlinks, também é muito útil aqui dentro, a próxima aula, segmentação de dados e hiperlinks. Beleza, pessoal? Então até mais, espero que vocês consigam entender como que funciona a tabela. Vou mandar isso aqui hoje para vocês junto com essa tabela dinâmica que eu fiz, para vocês poderem brincar com ela, beleza? Até mais.